Porque Jesus é a verdade. Tudo bom, amigos? Por que Jesus é a verdade? Ele é a verdade porque ele consumou uma verdade. Ele veio falando em verdade vos digo. Ele consumou um testamento com o legítimo sangue dele. E tudo aquilo que ele falou, ele consumou, ele comprovou, ele viveu, ele foi morto por essa verdade. E por isso que ele fala, se quiser, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade libertará. Jesus, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, para chegar na vida, tem que andar no caminho. E tem que ter a verdade. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos guiaria à verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? A verdade. Você já parou para pensar quantas ideologias, quantos pensamentos, quantos caminhos, quantas coisas existem? Mas só existe uma verdade. Só Jesus é a verdade. Só Jesus é a luz do mundo. Quem andar por ele não andará em trevas, terá a luz da vida. Ele é o pão da vida, ele é a água viva. Como eu vou saber a verdade? Por quê? Se existe o falso profeta, existe o verdadeiro. No falso não tem verdade, tem mentira. Então Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. E aí o que fazer? Buscar a verdade. Procurar a verdade. Jesus falou assim que o Espírito Santo que ele daria, ele faria lembrar do que vos disse, ele vos guiaria a toda a verdade. O Espírito da verdade que procede do Pai, que o mundo não pode receber porque não conhece. Mas nós o conhecemos porque ele habita em nós. Olha só. O Espírito Santo, ele é aquele que é a verdade. Jesus falou assim, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Como que você vai conhecer a verdade? Permanecer na palavra. Gente, se você for conversar com alguém e a pessoa não crê na Bíblia, como que você vai convencer ela da verdade se ela não crê na palavra de Deus? Primeiro ponto para conhecer a verdade é permanecer na palavra. Se você começar a ler dentro da verdade, dentro das séries escrituras, dentro da palavra logo, você vai tirar o rema, você vai tirar a revelação. O Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, vai fazer você conhecer a verdade. E essa verdade vos libertará. Então você ficar ali lendo, relendo, meditando, ouvindo, tentando compreender o texto, o contexto, né? Porque a Bíblia se explica, um texto que você leu aqui, ele vai se explicar ali na frente. Jesus, ele fala do antigo, fala do novo. Ele fala palavras do novo, né, e fala do antigo, então completando uma coisa. Paulo lá no Novo Testamento ele explica coisas que Jesus falou, coisas da antiga aliança, que se completam em Cristo na nova aliança, e isso forma a verdade. A verdade é um espírito da verdade, e é o Espírito de Jesus. Então no Espírito Santo é a verdade. Como saber a verdade? O Espírito Santo vai confirmar no seu coração se está baseado, se está respaldado pela Escritura. Se não tiver na Escritura, não é a verdade, é mentira. Por que Jesus falou que os falsos profetas viriam no final dos tempos? Porque é falso, porque é mentira. E vai vir muitos falando em nome de Jesus, mas é mentira. Como saber discernir o erro da verdade, da luz das trevas? Vai para a palavra, lê a palavra, medita na palavra, crê na palavra, pratica a palavra, guarda a palavra, ensina a palavra, lê a palavra, em nome de Jesus. Fique com a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai. Quem que é o Pai é Deus, se não for por Jesus, se não passar pela verdade. Pesquisa lá na Bíblia, escreve a palavra verdade, você vai ver quantos versículos fala sobre a verdade. Né? João 17 fala, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Compartilhe de pessoas em nome de Jesus.